Sejam muito bem-vindos! Começa agora o Diz Aí, você de casa é o meu convidado para ficar juntinho com a gente até o final do nosso quadro de hoje. Estamos dentro do Central, você que está acompanhando pela televisão, seja muito bem-vindo, você conferiu a parte dos games e agora é o momento do Diz Aí. E você que está no YouTube, você se interessou por esse tema ou é um vídeo novidade que subiu aí para você e você já quer assistir e ficar por dentro de tudo? Você do YouTube já sabe qual que é o tema de hoje. E para você que nos acompanha pela televisão, deixo aqui revelar este tema para você já preparar o seu coração. Hoje vamos falar sobre primícias, entender melhor o que seria primícias, quais seriam os benefícios, o que a Bíblia diz sobre isso. E para ter essa conversa dentro da palavra, quem voltou para estar com a gente? Pastor Rangel, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Tudo bem com todos aqui? Mãe Júlia, sempre um prazer, né? E bem informativa essa programação. Eu gosto muito de estar participando e espero participar outras vezes também. Amém. O convite já está feito, pastor. Senhor, eu quero participar do Diz Aí. A gente dá um jeito. A casa é sua. A casa é do senhor. Bom, hoje vamos falar sobre primícias. Eu já ouvi algumas pessoas falando que esse termo, primícias, é só os crentes que conhecem, né? Porque é uma palavra que a gente encontra ali na Bíblia Sagrada e indica o começo, a primeira parte, né? Então, muitas pessoas dizem que só os crentes conhecem, mas talvez não, né? Tem muitas pessoas que nos assistem e podem ter acesso também a esse tipo de termo, esse tipo de conteúdo. Mas para a gente definir, para essa pessoa não começar aqui desinformada, o que seria primícias? Primícias é considerado os primeiros frutos, né? A primeira parte, ou podemos dizer as primeiras atitudes. Primícia, de acordo com a Bíblia, podemos dizer que é uma lei espiritual instituída por Deus. Então, a pessoa que pratica a primícia, ela entende que a primeira parte, seja do tempo dela, da vida dela, nós vamos falar um pouquinho ao longo do programa, seja das finanças, né, da parte financeira, dos resultados econômicos da vida dela, pertencem a Deus. Então ela tira como a primeira parte, entendendo que essa primeira parte é importante porque honra a Deus, primícia está ligada à honra, e também o restante, por conta dessa atitude, o restante também se torna consagrado, porque, como diz a palavra, nós vamos trazer daqui a pouquinho, em Romanos 6:11, se o início é santo, todo o resto também é, né? Sim, a gente trabalha muito isso em primícias, né? Quando abençoamos, quando damos a Deus o devido lugar, que é o primeiro lugar, quando damos a Ele a honra, a própria palavra já vai dizer, né? Ele disse, eu honro aos que me honram. Então, quando honramos ao Senhor, Ele também cuida de nos abençoar, né? As bênçãos nos perseguem. Então, é assim, algo maravilhoso. Quando falamos de primícias, o Senhor já até entrou no assunto. Não se trata só da parte financeira. Não está só relacionado exclusivamente ao dinheiro. Pode ser o tempo, como o senhor falou, de repente as primeiras horas do dia, essa pessoa dedica ao Senhor, não que seja uma regra, né? Mas de repente ela quer fazer esse esforço a mais e as primeiras horas do dia ser dedicadas a Deus. E que outros exemplos do dia a dia a gente pode dar para essa pessoa que quer colocar primícias em prática, não somente na área financeira? Então, eu até separei aqui alguns exemplos, não só na parte financeira, mas também, por exemplo, primícia com o nosso tempo. Lá em Mateus 6,33, Jesus ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que são necessárias e Deus sabe, serão acrescentadas. Mas o primeiro lugar, a primeira parte do nosso tempo deve ser buscar a Deus. Como você bem colocou, se amanhece, que primeiro você faz? Pega o telefone, vai lá no Instagram. Pra ver os problemas que te esperam, né? Durante o dia. Aí, ó. Então, ou o saldo bancário, né? Não sei, depende, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela não dá o primeiro tempo dela a Deus e, consequentemente, o dia dela, muitas vezes, pode começar até mal. E ela passar um dia ruim ali. Mas se ela colocar Deus em primeiro, todo o restante do dia dela ali vai ser em paz, vai ser em segurança, ela vai ter certeza de que Deus é com ela. Eu até gosto de um exemplo interessante, bem legal, que eu ouvi. Por exemplo, quando a gente desliga o nosso celular e ligamos novamente,
sempre vai aparecer o Criador, né? Sim, o símbolo do Criador. Aparece a maçã. A maçã ou ali o ETzinho, né? Não podemos falar marcas? Não sei. Não sei. Bom, mas aparece ali. a gente entende o quê? Que o telefone, o negócio material, quando você liga ele já faz referência ao Criador. Ao Criador. E a gente, quando acorda, faz referência a tudo, menos ao Criador. Ao Criador. Não damos essa primícia de tempo, né? Também temos aqui a questão das prioridades. Em nossas vidas, né? Porque nossas vidas ela é cheia de coisas a se fazer. Mas qual tem sido a nossa prioridade? Eu até lembro aqui de Mateus 22, no versículo 37 e 38, Jesus disse assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. Depois ele fala amar ao próximo como a ti mesmo. Então, olha só, prioridade. A prioridade dentro da sua mente, dentro do seu coração, as escolhas que você irá fazer na vida, Deus tem que estar inserido nisso. Porque uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, ela não deixa Deus de fora de nada. Então também a primícia pode ser também nas prioridades, nas escolhas da vida. E a gente tem diversas coisas aqui, até na questão financeira, né? Aí eu entro lá no texto de Romanos 11, eu falei 6:11, eu peço perdão, é Romanos 11:16, que diz: pois se o primeiro pão, eu tô lendo na linguagem de hoje, Sim. Se o primeiro pão, né, a primeira massa, depois da colheita é dedicada a Deus, isso quer dizer que todos os outros, né, todo o restante da massa, também serão dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também o são. Então podemos dizer, se você pega a primeira parte do seu pagamento, das suas finanças, de um resultado positivo financeiro que você teve e honra a Deus, e vamos entrar nessa questão da honra, você está consagrando todas as demais partes, e é por isso que a Bíblia diz que o maligno não pode tocar. Naquele que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque já foi consagrado. Então a primícia ela pode ser por oferta, ela pode ser por dízimo, ela pode ser, como falamos aqui, o primeiro tempo, o primeiro pensamento, a prioridade da sua vida. Então tem muito assunto relacionado a isso. Falta tempo para a gente poder abordar cada situação, né? Sim. Mas quando falamos também, o senhor acabou de explicar, não é somente sobre a vida financeira, mas também é sobre a vida financeira. E tem essa importância, como o senhor bem colocou. E por que é uma área tão delicada? Porque de repente tem pessoas que, mas eu já honro a Deus com o meu tempo, Deus é minha prioridade. E diversas áreas da vida dessa pessoa, ela honra a Deus, ok. Mas às vezes no financeiro tem aquela resistência. E qual que é o perigo da gente não honrar a Deus na área financeira também, pastor Rangel? Então, há um grande perigo, né? Eu separei, por exemplo, duas questões aqui. Nós temos a questão de Abel e Caim. É uma questão muito pregada na Bíblia, né? Lá em Gênesis 4, a partir do versículo 1, eu posso até abrir aqui se der tempo, bem rapidinho, diz que Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. E o que me chama a atenção foi o seguinte, Caim, Abel pegou o melhor das ovelhas. Sim. Tá lá no verso 4. E ofereceu a Deus o melhor, primogênito, as primeiras. E Caim já fez diferente. A Bíblia diz, ao cabo de dias, ao passar dos dias, ele se lembrou de repente no final de tudo, e eu tenho que oferecer alguma coisa a Deus. Então ele pegou algo, qualquer coisa do fruto da terra, a Bíblia não fala o que foi, e trouxe ao Senhor. A Bíblia chega a dizer que para Caim, né, para Abel, Deus atentou, para Caim não, diante daquela oferta. E Caim, ele ficou com raiva disso. O que Deus aceitou do meu irmão ou não aceitou o meu? O semblante já mudou, tudo mudou. Exatamente. E aí tem um princípio. Deus falou com Caim e disse assim, o Senhor disse a Caim no verso 6, Gênesis 4:6. O Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se bem fizeres. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Ou seja, ele fez o que Abel fez, só que ele não fez o melhor e não fez com os primeiros frutos. Fez o que fez, mas não da forma como ele havia feito. Não da forma, né? Não houve ali uma honra, não houve ali um querer honrar a Deus. Entregar o melhor. Essa é a palavra, porque primícia está ligado a isso, prioridade. Fazê-lo, colocá-lo em primeiro.
Porque a Bíblia fala ao cabo de dias, no final de tudo, depois que ele terminou de fazer tudo, aí que ele foi se lembrar de Deus. Então, nesse caso, nós já conhecemos, né? Ele, infelizmente, matou o irmão, foi o primeiro homicídio da Bíblia, e trouxe maldição para ele por onde ele andava. Interessante, eu estava estudando sobre isso, irmã Júlia, e naquela época se vivia de colheita. A marca que Deus colocou em Caim representava uma maldição. Aonde ele chegava, tudo que ele plantava dava errado. Como que ele iria sobreviver? Se naquela época só se sobreviveria pela colheita. Então ele tinha que ficar sempre dependente de alguém. Só que a pessoa que olhava para ele viu uma marca. Não, esse rapaz aí tá amaldiçoado que ele matou o irmão. Como eu vou confiar nele? Em outras palavras, ele passaria o resto da vida sendo envergonhado e até mesmo passando fome, podemos assim dizer. Então ele carregou essa maldição. Tudo por quê? Porque ele não entendeu que naquele momento de ofertar ele deveria ter feito em primeiro lugar para Deus e honrado a Deus. Eu também me lembro de Ageu. Ageu é muito forte também lá em Ageu. Também cabe aqui. Ageu número 1 Sim. fala sobre o povo que estava só se preocupando com as coisas deles, né? E a casa de Exato. Deus estava esquecida. Se você tiver um tempinho, ou arruma esse tempinho, leia o livro de Ageu. É curtinho, vai ser uma leitura 2 muito capítulos, leve. né? 2 capítulos. Vai passar muito rápido. E o quanto Deus vai falar com você não é brincadeira, não. Inclusive, ele fala da parte financeira, que é o que estamos tratando aqui. Ele diz assim no verso 6, Ageu 1:6. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. E por que isso? Aí a gente já sabe que o motivo foi porque o povo priorizou mais as suas próprias vidas do que a vontade de Deus. Eu vou reconstruir a minha casa, cuidar da minha casa, e a casa de Deus lá destruída, abandonada. Deserta, a Bíblia usa esse termo, deserta. Mas logo quando o povo começou a novamente ouvir a Deus, ele fez uma promessa para o povo. A glória da segunda casa Será maior do que será maior. Então foi só mudar, né, a prioridade. Colocou Deus em primeiro, começou a honrar a casa de Deus, não deixou mais a casa de Deus deserta, não deixou faltar. Deus ainda fala, subi ao monte, prepare as madeiras, traga para minha casa, se dediquem, não deixe a minha casa deserta, abandonada. Quando eles voltaram a fazer isso com as suas primícias, Deus abençoou a terra, Deus afastou os inimigos, Deus tirou a fome, tudo que eles começaram a fazer começou a prosperar. Tem gente que está muito preocupado com os efeitos disso, né? A vida está toda bagunçada, desalinhada, e ela quer consertar cada uma daquelas coisas, quando não entende que o que está errado e a primeira coisa que precisa ser mudada é isso. Primeiro lugar é do Senhor, a honra é do Senhor. Quando você alinha isso, quando você busca o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. As demais coisas se alinham, as demais coisas fluem, e é algo assim extraordinário. Então experimenta fazer isso na sua vida e você vai ver como 100% vai ter uma mudança assim da água para o vinho. Agora nós vamos para o caso de hoje, alguém enfrentando alguma dificuldade, alguma dúvida na caminhada cristã, e com a graça de Deus aqui o pastor Rangel vai poder auxiliar você respondendo aqui, dando um direcionamento dentro da palavra, que é o mais importante. Na Bíblia é onde a gente encontra respostas para tudo nessa vida. Quem mandou o caso de hoje foi o Rafael, e ele escreveu assim: pastor, meu nome é Rafael, cresci na igreja e tenho o hábito de sempre fazer meu devocional logo cedo. Ultimamente tem sido muito corrido por conta do meu novo trabalho e da minha faculdade. Por outro lado, vejo muitas pessoas dizendo que deixá-lo para o fim pode parecer que não estou dando a ele o primeiro lugar. Mas dedicar o pouco tempo que tenho demais a Deus me passa uma sensação estranha e que me faz deixar para o final do dia. Sei que às vezes falho e acabo não dando o meu melhor, porém, quando percebo que o dia já terminou e é o único horário que eu tenho para me dedicar a Deus, ele pergunta aqui o que ele deve fazer diante dessa situação. Vida corrida, ele antes dedicava as primeiras horas, agora por conta dos compromissos, novo trabalho, ele só consegue se dedicar ao final do dia. Será que isso seria um problema? Diz aí, pastor Rangel. Eu vou tentar orientá-lo aqui, mas pensando um pouquinho em Eclesiastes, que a Bíblia diz: há tempo determinado para tudo debaixo do céu, Eclesiastes 3. Então, assim, não que ele tenha que parar de trabalhar ou atrapalhar o trabalho dele, a fonte de renda dele,
mas é necessário também ele administrar o tempo. Eu costumo pensar, irmã Júlia, o seguinte, todos recebemos 24 horas. Exatamente. Mas tem gente que hoje fala assim, olha, eu precisava de 28, eu precisava de 48 horas, porque o tempo que eu tenho não dá para fazer tudo. A verdade é que se há uma má administração, pode vir 100 horas para ela no dia. Se ela não sabe administrar, também vai ser uma má administração, uma má organização. Exatamente. A Bíblia chega a dizer também o seguinte, irmã Júlia, que devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então é claro que, repito, ele não tem que parar de fazer as atividades dele, seja curso, escola, faculdade. A gente passou por isso, né? Sabe como é que é? Estamos passando, né? Poxa, realmente se sentimos cansados e tudo mais, mas o bom mesmo, se eu pudesse orientá-lo, é ele acordar um pouquinho, fazer um sacrifício, acordar um pouquinho mais cedo, nem que seja meia hora antes, e fazer o devocional no início do dia, porque ali a cabeça dele está mais tranquila, ele está bem mais assim, relaxado, podemos dizer, por conta da noite de sono. Então vai ser mais fácil. Hoje, inclusive, eu fiz isso com a minha família. Eu sempre gosto, antes de sair de casa, reúno ali minha esposa, minha filhinha, e a gente toma um café junto. E hoje, ali pelo Kindle, estávamos lendo um livro sobre o Espírito Santo, muito interessante, e eu estava falando sobre esse livro. Quer dizer, foi um pequeno devocional que eu fiz antes do corre-corre da vida. E isso já nos fortalece. Então, dar a primícia para Deus é melhor. Porque chega de noite, a gente faz aquela oração. Deus abençoa Deus. Em nome Exatamente, a oração. Deus abençoa Deus, né? E tem outro lá que eu esqueci, mas é também a oração do chama-gato, né? Que aí o pessoal ali já dorme orando. Quando acorda, tá cheio de gato ao redor ali, né? Porque é aquela oração rápida, baixinha, e às vezes só acorda e diz um amém no dia seguinte, né? Fala assim, eu dormi de joelhos aqui. Então, realmente é complicado deixar pro final do dia e não é um bom resultado que vai trazer. Então, acorda um pouquinho mais cedo, administre seu tempo, como você falou, administra melhor o seu tempo. Deus deu... tem um texto em Eclesiastes, eu não me recordo agora onde está, se eu não me engano, 4:19, se eu não me engano, diz o seguinte, que o tempo e a sorte foi dado a todos. Igualmente, né? Igualmente. Se tem uma coisa que é democrática, é o tempo. Exatamente, como eu falei, 24 horas por dia. Uns conseguem administrar bem. Eu até uma vez estava lendo uma revista sobre essas pessoas que venceram na vida, né? Essas pessoas que são milionárias, ricas. E nessa revista havia uma informação interessante. Alguns ricos acordavam 4 da manhã para começar a sua rotina. Faziam exercícios, tomavam café da manhã, se informavam sobre o mercado financeiro, e depois iam para a empresa e começavam o seu dia. Quer dizer, realmente, eles sacrificavam um pouco do descanso, mas conseguiam começar o dia com um bom planejamento. A gente sabe assim que o errado é você não buscar a Deus. Agora, se você quer fazer algo melhor, então você trabalha com as primícias, né, pastor? Exatamente. Você dedica as primeiras horas. Claro, de repente, no caso dele aqui, ele só consegue esse horário, amém. A gente tenta se organizar. Melhor do que passar o dia sem falar com Deus. Hoje tem facilidades, né? Coloca um Spotify, sim, vai ouvindo ali bom podcast, vai ouvindo ali uma mensagem do dia, um devocional. Ouvindo a Bíblia. Sim, a leitura, levar a Bíblia, né, em papel, você tem a Bíblia hoje digital. Então, as facilidades, se a gente souber usar essas ferramentas, a gente consegue começar o nosso dia dando a primícia. Se essa pessoa quer potencializar primícias, tem uma bênção especial ali, né? Bom, pastor, o senhor já falou sobre isso um pouco, mas eu queria entender se há uma diferença entre primícia, o dízimo e a oferta. A gente sabe que o dízimo é aqueles 10%, a oferta, aquilo que Deus fala no nosso coração e a gente faz, mas as primícias, é uma terceira coisa ou está dentro desses elementos do dízimo ou da oferta? Como eu comecei falando no início da programação, a primícia é uma lei espiritual instituída por Deus. Então ela se encaixa em todos esses aspectos que você comentou aqui. Se você quiser fazer do seu dízimo a primícia, você vai tirar os 10%, que é o dízimo, e em primeiro lugar, antes de você gastar qualquer coisa, você vai devolver a Deus. Entrou na parte das primícias. Você pode pegar uma oferta também do que é seu,
talvez você nem recebeu ainda, mas você tem algo que é seu, guardado, e você sente no coração de pegar uma parte daquilo e honrar a Deus no início de cada mês. Também é primícia. Antes de pagar o aluguel, antes de pagar as contas, porque, faz as primícias. Voltamos numa coisa que eu não posso deixar de falar. As primícias, irmã Júlia, está ligada à honra. Sim. Por exemplo, vamos pensar naquele bolo de aniversário. Nem fala, porque deu até né? vontade. No bolo de aniversário, olha, todo o bolo é igual. Todo bolo é igual, tem o mesmo sabor, o mesmo recheio. Mas quando você parte a primeira parte, já há uma expectativa no ambiente. Sim. Para quem será, né? E por que isso? Porque a primeira parte, o primeiro pedaço do bolo, você vai dar para aquela pessoa que você honra ela, você prioriza ela, aquela pessoa que talvez te ajuda mais, que você tem uma afinidade maior, que você sabe que nos momentos difíceis esteve com você. Então há um destaque ali. Há um destaque para aquela pessoa. Não que todos que estão ali não façam parte da sua vida e não sejam amados. Se estão no seu aniversário, porque Sim, você ama. Já é um grupo seleto ali. Exatamente, né? Já foi chamado ali porque há uma consideração. Porém, a primeira parte traz um destaque, traz uma honra. Então, quando nós passamos isso para a nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Porque estamos honrando a Deus, estamos mostrando com essa atitude para Deus o seguinte, olha, o Senhor vem primeiro. O Senhor é o mais importante. Eu reconheço que eu tenho porque o Senhor me deu. Então, eu estou devolvendo ao Senhor essa parte, estou honrando o Senhor para que todas as demais partes que estão em minha possessão ainda sejam abençoadas pelo Senhor. Então, há um princípio de honra também nas primícias. Até porque tem aquele texto muito conhecido, né? Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz aqui uma causa e uma consequência. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a gente vê que aqui envolve uma honra. Antes de vir aqui o resultado, a consequência, o transbordar, primeiro vem a honra ao Senhor. Eu honro aos que me honram. Deus disse isso, é uma lei espiritual, é um princípio. Mas, pastor, eu queria entender o seguinte. Tá bom, eu entendi que o princípio é uma bênção, é algo a mais. Se eu não fizer, tem alguma consequência negativa ou só não vou estar acessando aquela bênção? Tipo, vem alguma maldição sobre a minha vida? Então, podemos dizer, de acordo com esse texto que você leu, né? Toda oferta, em relação também à primícia, ela tem que ser feita com um princípio. Porque diz a palavra lá, Deus não ama aquele que dá com tristeza nem por necessidade. É com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Por que eu estou dando a minha primícia? Por que eu estou dando o meu dízimo? Por que eu estou tirando essa parte dos meus frutos da minha fazenda e dando para Deus? Eu estou honrando a Deus? Isso é algo que eu estou fazendo porque eu sou grato a Deus? Então, se houver um bom sentimento, o retorno obviamente vai ser bom. Como você colocou aí, eu honro os que me honram. Deus vai ver a intenção do seu coração e vai te retribuir segundo a intenção do seu coração. Agora, se você não dá as suas primícias ou não sabe honrar a Deus, a própria palavra diz, se você não honra a Deus, você será o quê? Envelhecido. Envelhecido, se eu não me engano, fala. Que quer dizer esquecido. Você é esquecido. Então, a melhor parte vai ficar para outras pessoas. Que honrar a Deus, porque a honra para quem honra a Deus. Agora, as pessoas que não honram a Deus vão ficando para trás. Eu até, inclusive, uma vez estava vendo que tem pessoas que não são da igreja, Sim. que não frequentam cultos, mas conhecem a questão da primícia. Eles têm essa questão, né? Alguns até de família de judeus, né? Que tem muito essa fidelidade a Deus, né? Eles conseguem seguir o mandamento do Senhor ali sem faltar, né? Com aquilo que está escrito. Então, mesmo não indo à igreja, mesmo não frequentando, eles entendem esse princípio. São pessoas que recebem retorno pelo que fazem, porque elas honram a Deus em primeiro lugar. Eu gosto muito quando você leu aqui Provérbios 3, eu me lembrei aqui na NVI, falam, né? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui ele está falando de prosperidade e alegria.
Então, olha só quantas coisas boas nós recebemos quando honramos a Deus, quando colocamos o em primeiro lugar, né? Colocamos Deus em primeiro lugar. Então, por que não fazer isso? Sim. Por que deixar de receber as bênçãos da primícia? É só começar a praticar. Quando eu faço o culto e eu passo, por exemplo, na igreja o momento da oferta, dos dízimos, que é algo normal na nossa igreja, irmã Júlia, a gente fala o seguinte, olha, para começar é só você começar a ser fiel. O que chegar a partir de agora em suas mãos, você vai separar o que é de Deus e, em primeiro lugar, se for possível, você vai fazer para Deus. Ponto. Sem peso, sem sobrepeso, né? Sem sobrecarregar a pessoa. É uma atitude livre dela. Então, ela tem algo a ganhar com as primícias. Mas, infelizmente, se ela também não sabe que as primícias é uma honra a Deus, sem a honra a Deus, ela será esquecida, como diz o texto lá em Samuel. É forte quando fala, né, sobre a questão de ser um princípio, uma lei espiritual, porque isso quer dizer que não é só para os cristãos. Eu gostei quando o senhor falou disso, porque a gente já falou também sobre dízimo aqui e entramos nesse assunto, porque praticando aquele princípio, o resultado ele é inevitável. É uma lei espiritual. É a lei da semeadura, né? É a lei da semeadura. Você jogou a semente, você regou, você também vai ser regado. Você também vai ser alimentado, não vai te faltar. Então, comece a confiar mais no Senhor. Essa honra a Deus, entregar em primeiro lugar ao Senhor, mostra que você está confiando nele. Porque se eu pago tudo e depois eu vou fazer alguma coisa, então eu estou confiando em primeiro pagar as minhas contas e o que sobrar eu faço para Deus. Faltou a honra. Você não trouxe Deus a destaque. Deus faz parte da tua vida como qualquer outra pessoa. Então, por não ser a primeira parte, você não está destacando. Então, você precisa honrá-lo. Honrar é priorizar, é colocar em destaque. Então, Deus tem que ser esse que está em destaque na nossa vida. Perfeito. Pastor Rangel, muito obrigado pela sua presença aqui, por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Antes de finalizarmos, eu queria que o senhor fizesse aquele convite especial. O senhor está na Taquara Merck junto com o pastor Davi Santos. Queria que o senhor passasse aqui os dias que o senhor faz o culto, aonde é, qual é o horário e também mídias sociais. Fica à vontade. Sim, você pode procurar nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, a página da nossa igreja, né? IIGD Merck, você vai estar encontrando, fica aqui na Taquara. O endereço é bem fácil, Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Não tem como não ver a nossa igreja, que é muito grande. Sim, né? Glória a Deus. Você vai passar na frente, você vai ver. Eu faço parte da equipe de fé do pastor Davi Santos, que veio lá da África e está sendo muito usado por Deus aqui na nossa igreja. E ele é o pastor titular ali, fazendo a reunião da quarta-feira pela família, sexta-feira pela libertação e domingo, que é o domingo dos filhos de Deus. Durante todo o dia, o pastor Santos se faz presente. Eu estarei na segunda-feira, em 2 horários, 2 da tarde e também realizando a reunião principal às 19h30, que é a reunião voltada para a vida financeira. Estamos falando de primícia, então se essa pessoa quiser saber um pouco mais, saber andar de acordo com a palavra e ser honrada por isso, ela está convidada. Vai receber as chaves do reino dos céus, as bênçãos do Senhor estão disponíveis, mas tem certos princípios que a gente tem que se atentar. Sem dúvida. Pastor, muito obrigado mais uma vez, volte sempre, com estamos certeza. sempre de portas abertas. Você aí de casa, um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!